Então, assim, antes de terminarmos a parte de elementos externos, né? Vamos dar uma olhadinha bem aqui em estruturas geológicas aí, tá certo? Para que a gente possa compartilhar e entender melhor esse capítulo. Eu vou estar sempre assim, pulando um pouquinho, tá? Então deixa eu te mostrar aqui. Então, estruturas geológicas, vamos ver aí. O que é que eu preparei, ficou bacana. Então, corresponde à base rochosa sobre a qual se assentam as formas de relevo, certo? Então, gente, ó, eu dividi para ficar bem claro. Então, essas estruturas são caracterizadas pelo tipo de rochas predominantes, pelo seu processo de formação e pelo tempo geológico em que surgiram. Aí eu tenho os escudos cristalinos, eu tenho os dobramentos modernos e tenho as bacias sedimentares. Beleza? Vamos para o primeiro aí, escudos cristalinos. O que é que eu coloquei de características para vocês aí? Então, como é que eles foram formados? Então, rochas magmáticas são oriundos das magmáticas e metamórficas, né? São os mais atingidos pelos processos erosivos, tá? E abrigam reservas de minerais metálicos, minérios de ferro, ouro, manganês, bauxita e cassiterita. Tá entendido? O que é que eu posso falar mais para vocês aí? Preste atenção. Os crátons, eles são muitas vezes, preste atenção que eu vou cobrar isso na prova. Eles são muitas vezes assim chamados de escudos cristalinos maciços antigos. Beleza? Escudos cristalinos ou maciços antigos. Então, esses nomes, eles indicam apenas um de seus dois subtipos, né? Então, o outro será formado pelas plataformas continentais. Então, trata-se de províncias geológicas, são lugares, tá? Com a idade antiga e eles podem apresentar, né, vamos dizer assim, por isso, as mais antigas rochas do planeta. Olha como é interessante, né? As mais antigas rochas do planeta, tá certo? Então, eles foram muito desgastados pela ação dos agentes erosivos, os quais nós já vimos aqui anteriormente. Eles apresentam uma estrutura rochosa bem firme e são assim relativamente planas, né? Eles são compostos aí principalmente por relevos planáuticos, tá certo? No Brasil, a Chapada Diamantina encontra-se sob um escudo cristalino, tá? Bom, vamos partir para o outro aí. Bacias sedimentares. Então, são depressões preenchidas por sedimentos transportados e depositados, né? Deposição continental, marinha e glacial. Elas podem ocupar 75% da superfície e ultrapassar 5.000 metros de espessura, né? Aí, combustíveis fósseis, minerais metálicos e não metálicos. Então, gente, assim, as bacias sedimentares, por sua vez, elas são áreas, são formadas a partir do quê? De uma intensa deposição de sedimentos. É isso mesmo, tá? Sobre uma área de depressão. Ela pode ser uma depressão relativa ou absoluta, né? Então, o que faz com que eles se acumulem em camadas durante muito tempo. Geralmente, esses acúmulos de sedimentos, eles acontecem, é bom que vocês entendam isso, em áreas oceânicas, tá? Então, com o movimento das placas, eles transformam-se posteriormente em áreas continentais. Então, como eu já disse antes, é nas bacias sedimentares que nós encontramos os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Veja a diferença, tá? Para que você não fique perdido no dia da prova. Então, é aí onde nós encontramos o que? O petróleo, né? Os combustíveis fósseis, o gás natural e o carvão mineral, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os dobramentos aí agora. Dobramentos modernos. Bem, terrenos mais recentes. Ó, não está dizendo, né? Dobramentos modernos. Origem, o entrechoque de placas recentes, né? Onde ocorreu, vamos dizer assim, em acomodações recentes, não é isso?
Quer ver o que mais? Andes, montanhas rochosas e Serra Nevada, o Himalaia, né, e os Alpes, tá certo? Então, os dobramentos modernos, eles são inexistentes aqui no Brasil, certo? Olha como é interessante, professor, mas o Brasil, um país novo, como é que pode? A América é um continente novo, é inexistente. É, gente. Então, só para você ter uma ideia, esses dobramentos modernos, eles são áreas muito onduladas e marcadas, vamos dizer assim, pela formação de montanhas ou cadeias de montanhas, é verdade. Então eles se encontram, encontram-se geralmente nas áreas de encontro das placas, né? E são geologicamente recentes. E outra coisa que eu queria lembrar para vocês, ó, são áreas instáveis, tá? Um bom exemplo aí é a Cordilheira dos Andes, que está localizada na América do Sul, na zona de encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, certo? Então é uma área aí que a gente pode dizer em formação, tá? Então as atividades vulcânicas nessas áreas são comuns. Então nessa área possui o que? Essa área existe uma grande composição de rochas magmáticas e metamórficas. Olha como é interessante aí, beleza? Ver o que é que tem mais aí. Agora vamos voltar um pouquinho para esses agentes do relevo aí, tá? Que são já agentes o quê? Agentes externos. A gente falou um pouquinho sobre os internos, né? Agora vamos dos externos aí. Então eu tenho erosão pluvial, eu tenho erosão fluvial e tenho erosão de marinha. A pluvial é a ação que a água da chuva sobre o solo, que varre a sua superfície provocando um processo de erosão, tá? A erosão fluvial, ela é causada pela ação dos rios, que tem seu curso sobre a superfície e, além de transformar a paisagem, transportam sedimentos de um ponto a outro. A marinha, é lógico, é realizada pelo mar, então atinge principalmente as costas rochosas dos litorais, tá? Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aí. Tudo isso aí, gente, é exógeno, erosão o que? Externa. A erosão glacial, ela consiste no derretimento das geleiras e acontece apenas em grandes altitudes e regiões montanhosas no geral, tá? A erosão eólica, vocês são sabedores, é a ação do vento, né, sobre o relevo, que também arrasta materiais de um local e leva para outro. E a ação antrópica, que é a ação do ser humano. Então essa transformação de determinados ambientes, determinados locais, elas são provocadas pelo homem, né? Então assim, ó, os agentes do relevo, é bom que vocês entendam isso, eles formam os relevos através de erosões. Então pode ser, aí vocês já sabem agora, pode ser pluvial, pode ser fluvial, né? E os vários processos que acontecem que vocês viram ainda há pouco. Então o relevo sofre alteração por meio de escoamento das águas e isso aí vai dar uma nova modelagem, uma nova forma à superfície terrestre, tá bom? A gente pode classificar também como agentes do relevo existentes externos, né, as geleiras, como eu falei para vocês, através da erosão glacial, né? E como é que acontece isso aí, professor? Através das avalanches, gente, que pode ser provocada e vai ocasionar uma mudança, né, no relevo também. Existe a eólica, já falei para vocês também, né? Então vamos só concluir aí. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aí. Eu preparei para você no finalzinho do livro de vocês, tem desse capítulo, tem horizontes do solo, tá? Então eu preparei para vocês, acho que ficou muito legal isso aí. Preparei as camadas, vocês podem observar, eu não sei se o livro de vocês traz essas camadas, tá? Então os solos, eles são corpos naturais formados pela desagregação das rochas, tá? Então eles são variados e formados pela desintegração, vamos dizer assim, das partículas que compõem a rocha. O nome desse processo, novamente, é o intemperismo. Então, os solos são classificados de diversas formas, né? Quanto à sua textura, enquanto também a presença de areia ou de argila na sua composição. Então, é influenciado muitas vezes aí pelo que está presente, né, neste solo. Certo? Os solos, eles são a base do desenvolvimento das plantas e dos animais, vocês são sabedores disso, são base da biodiversidade e também para as atividades econômicas, principalmente no setor primário, né? Deixa eu ver o que tem lá na frente. Tá, aí eu tenho o horizonte, que é exatamente essa camada do solo, o horizonte O, que é a matéria orgânica em si, o A,
que a matéria, além do um pouquinho do O, né, ele abrange também a matéria orgânica e a inorgânica. O horizonte B é a zona o quê? De acumulação. O horizonte C é materiais provenientes da rocha mãe. Aí eu tenho a rocha mãe, né? Então o solo, gente, ele é definido como um corpo natural composto por substâncias orgânicas. Certo? Deixa eu ver o próximo slide. O horizonte O. O horizonte O é formado principalmente por humus, né? Deixei bem claro para você não ficar procurando isso aí, tá? Por humus e de coloração escura. Só existem áreas cobertas por vegetação, tá beleza? O que mais aí? Horizonte B. Aliás, horizonte A, bastante poroso, mistura material inorgânico e orgânico. O horizonte B é constituído principalmente por material inorgânico. O horizonte C distingue-se pela presença de blocos de rocha pouco que intemperizado. Então, pouca mudança, pouca movimentação ou modificação desse horizonte C, né? Vamos ver essa classificação dos solos. Como é que pode ser essa classificação dos solos aí? Zonais, né? Fator climático, vegetação é o principal elemento de formação, ocorre em correspondência com as grandes zonas climáticas. Estão associados a relevos estáveis e climas culminantes, ou melhor, culminando em formações antigas, né? Certo? Deixa eu só falar uma coisa para vocês aí, que eu acho bem interessante. Toda vez que a gente vai ministrar esse tipo de aula, a gente deve falar. Gente, ó, quando se fala em solo, a gente tem que lembrar que no Brasil nós temos o predomínio aí de 3 tipos de solos, tá? Os latossolos, os argissolos e os neossolos, né? Então, segundo o IBGE, é bom que vocês digam aí, nós temos essa divisão. Então, 75% ou 70% do território nacional é formado por esses 3 tipos de solo. Estou só lembrando, que pode ser que eu tenha colocado alguma questão na prova sobre isso aí, tá? E os solos, eles apresentam uma grande variedade, química, física, biológica. Estou só lembrando. São 13 classes contidas no sistema de solo brasileiro. Olha como é interessante aí. Aí vem argissolo, vem espossolo, tem luvissolo, neossolo. Ah, meu Deus, é muita coisa, tá? Em relação à importância, eu acho que não precisa estar tocando todo tempo nisso aí, tá bom? Eu só quero lembrar a questão dos horizontes aí, tá? E a classificação dos solos. Intrazonais são os solos em que a influência de uma característica local é dominante. São os solos em que o relevo local ou material de origem prevalecem sobre o clima. Então, são solos intermediários entre os azonais e os zonais, tá? O que é que eu tenho mais aí? Os azonais são solos jovens, com características próximas da rocha-mãe. Então, está bem profundo esse solo, né? Então, pouco afetado por processos pedogenéticos, né? Eles aparecem nas formações modernas, areia ou aluviões, ou rochas mais antigas, erosão, né? Erosão que arrastou o solo e expôs material originário. Existem em ambientes instáveis, por exemplo, em aluviões e colúvios. Portanto, são exemplos solos, tá? Não esqueçam disso aí. Não é que existe só o horizonte A, B e C, não. Eu conheço até o R, né? Mas essa divisão é que a gente vai aceitar, tá? Então, nesse próximo slide aí eu tenho as atividades. No caderno você vai responder, são 2 questões que tem na página 114, tá bom? No livro eu tenho a página 115, 116, 117. Somente essas 3 páginas. Então, poucos alunos fizeram as atividades propostas até o momento, né? A atividade referente ao mês de agosto só é para enviar no próximo sábado. Eu deixei bem claro para vocês no início dessa aula online, porque senão não vai ter como abrir esses trabalhos todos juntos, tá bom? Então, gente, um abraço, até a próxima aula. E só lembrando, façam as atividades para não perder ponto, por favor. Tchau, gente, um abraço.